Olá! Hoje vim falar um pouquinho sobre a pirraça, esse tempo que é tão difícil para nós, que nos deixa em situações muito complicadas, que nos levam a um nível de irritabilidade e que a gente muitas vezes não sabe o que fazer diante dele. Quem nunca passou por situações onde o nosso filho faz aquela crise de pirraça, aquele escândalo de pirraça, onde ali parece que nós perdemos o controle da situação e parece que não temos o controle nem sequer da educação do nosso filho, né? Começamos a nos questionar se de fato estamos no caminho certo, estamos fazendo alguma coisa errada para que aquilo aconteça. Pior é quando essa crise tem plateia. Isso fica muito mais complicado, porque além de ter que lidar com todos os nossos questionamentos, a gente ainda fica com muita vergonha, porque pensamos e avaliamos o julgamento das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, esse sentimento de perda de controle é o que deixa uma mãe, um pai, nessa situação mais vulnerável e com maior dificuldade para lidar com isso. Porque quando a gente fala de perder o controle, a gente pode perder o controle de diversas formas, né? E na verdade, uma crise de pirraça do seu filho, escute, não significa que você perdeu o controle de nada. Não, ali você não está perdendo o controle de nada. Você acaba perdendo o controle quando você tem atitudes que não deveriam ser feitas naquele momento, como, por exemplo, dar aquilo que seu filho queria diante de uma crise de pirraça ou se alterar junto com ele diante daquela crise, né? São dois pontos que ali você perde controle, mas o fato da criança estar numa crise de pirraça, aquilo não é falta de controle, aquilo é simplesmente fase, isso, fase do desenvolvimento do seu filho, a fase aí por volta dos 2 anos. Qual mãe que com seu filho aí, talvez até um pouco antes, né, com 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses, 2, 3, nunca passou por uma situação assim? Isso é simplesmente uma fase onde a criança ela começa a entender que ela é uma pessoa diferente da mãe, porque até então ela acreditava que ela era a mesma pessoa que a mãe. Isso existem muitos estudos que comprovam essa teoria, que a criança estava no ventre da mãe, depois ela passa a ser amamentada pela mãe, né, a grande maioria, mas mesmo aqueles que não se alimentaram, né, da sua mãe, mas que tiveram esse contato afetivo muito grande, tudo isso faz com que a criança continue achando que ela e a mãe são as mesmas pessoas. E aí, por volta dessa fase, a criança começa a entender que ela não é mais a mesma pessoa que a mãe. E não sendo a mesma pessoa que a mãe, ela passa a perceber que ela tem o quê? Vontades. Vontades e desejos próprios. Ela começa a se ver como uma pessoa autônoma, uma pessoa que tem desejos e vontades, uma pessoa independente. E aí ela começa a querer, assim como nós, quando temos uma vontade, começa a querer ter aquilo ali que ela queria e que ela está manifestando enquanto vontade. Ter a sua vontade ouvida, ter a sua vontade aceita. E aí, nem sempre, diante das situações da vida, é possível que essa vontade seja aceita, né, por nós pais. Nem sempre convém dar todas as vontades, de fato não convém. Algumas coisas são lícitas e está no momento de dar para o nosso filho, e daremos, e aí ele não vai precisar chegar nesse nível de pirraça, mas muitas situações precisaremos falar o não, mesmo que ele entre nessa realidade da pirraça. Isso precisa ser estabelecido. Isso não é falta de controle. E aí saber e compreender essa fase que o seu filho está passando e não se culpar como fosse um problema seu ou como se essa criança fosse um monstro, porque o seu filho não é um monstro, você não é um monstro. Na verdade, compreender isso vai te facilitar e vai te ajudar a lidar melhor com essa situação. E aqui eu não estou falando de permissividade, não estou falando de passar a mão na cabeça da criança. Eu estou falando de compreender e ajudar a criança a lidar com sentimentos e emoções que antes ela não conhecia. Ou, né, aqueles que já porventura são maiorzinhos, já conheciam algumas emoções, mas que ainda não sabe controlar. A criança está aprendendo a controlar as suas emoções e seus sentimentos. Nós já sabemos e mesmo assim, em muitos momentos, ainda é difícil para nós, porque somos pessoas. E o nosso filho, ele está ainda naquela fase inicial, está aprendendo ainda tudo isso, aprendendo sobre ele, aprendendo sobre o outro e sobre as regras.
existem duas situações completamente diferentes. Existe uma situação onde o nosso filho ele reivindica alguma coisa, onde nós precisamos ali estabelecer a regra, né? E vamos falar mais para frente especificamente sobre a regra, sobre o não. Mas existe essa situação onde simplesmente o seu filho reivindica algo e você precisa dizer que não. E se ficar tudo bem, ou mesmo que ele faça alguma manifestação de não gostar daquela postura, mas aquela postura vai permanecer da forma como você fez anteriormente. Outra situação é quando o nosso filho ele entra na pirraça, porque essa pirraça ela significa um estágio de desequilíbrio emocional, onde ele não conseguiu lidar com aquela situação e aí ele começa a fazer essa pirraça. Porque, vamos lá, a pirraça nada mais é, como nós estávamos falando, dessa manifestação da vontade, do que um protesto por aquilo que ele está querendo. Primeiro momento, ele protesta. Ele quer muito aquilo e ele vai protestar. É a forma como ele sabe e a forma que ele entende que ele vai conseguir aquilo que ele quer. E isso não tem mal. É a forma como hoje ele pensa que vai conseguir. E quando a gente diz não, e aquela pirraça que antes era um protesto, passa também a ser uma frustração. E aí aquela criança não consegue ainda sair desse nível de pirraça, porque ela primeiro protestou com a pirraça, você disse não a ela, e aí ela ficou frustrada e essa pirraça permaneceu. São dois estágios diferentes, mas que nós precisamos compreender. E aí nessa situação específica, onde o nosso filho se encontra emocionalmente desequilibrado, nós precisamos ter um pouco mais de paciência, de ajudá-lo a sair daquela situação, de ajudá-lo a lidar com aquelas emoções. Pensa comigo, quando você se vê numa situação de desequilíbrio emocional, quando porventura nós estamos chorando por algum motivo e alguma outra pessoa vem nos consolar ou vem nos ajudar a tentar sair daquela situação, na maioria das vezes o que acontece é a gente chorar ainda mais. Nesse momento onde nós estamos emocionalmente desequilibrados, por exemplo, com o choro, nós precisamos muitas vezes do silêncio. Na maioria das vezes, o que nos ajuda a conseguir voltar ao nosso estágio de equilíbrio é o silêncio, onde uma pessoa que traz para a gente segurança fica ao nosso lado simplesmente em silêncio. E ali nós vamos conseguindo nos acalmar e restabelecer o nosso equilíbrio. Isso também acontece com o nosso filho. Muitas vezes, brigar com ele nesse momento da pirraça do desequilíbrio, brigar, chamar atenção, fazer alguma coisa, isso vai ser muito mais prejudicial e não vai resolver o problema de fazer com que aquela situação seja solucionada. Então nós vamos aqui agora conversar sobre algumas estratégias que você pode fazer para que isso não aconteça com seu filho. Primeiro porque certamente para ele também não é uma situação agradável estar nesse desequilíbrio. A primeira coisa que a gente pode fazer para tentar evitar com que o nosso filho chegue a esse momento é antecipar. Antecipar as realidades para o nosso filho, conversar com ele. O que seria o antecipar? É falar com ele, ajudar ele a entender que porventura, em algum momento pode acontecer dele querer algo e não ter. Principalmente quando você sabe que isso vai acontecer. Quando você sabe, por exemplo, que vocês vão a um aniversário e que o coleguinha vai ganhar muitos presentes e o seu filho não vai ganhar presente naquele dia, porque aquele dia não é aniversário dele. E você não tem que dar um presente para o seu filho naquele dia para compensar. A gente precisa já, desde sempre, desde cedo, ir formando os nossos filhos naquilo que é mais importante enquanto pessoa. Que nós não vamos ter tudo o tempo todo e quando é a vez do outro ganhar, é a vez do outro ganhar. Isso não tem que ser um problema. Mas, para essa criança nessa fase, muitas vezes é um problema. E aí, o que você pode fazer? Antecipar. Olha, filho, nós vamos naquela festa do seu amiguinho e lá o seu amiguinho vai ganhar presentes. Mas hoje é o aniversário dele, não é o seu. No dia do seu, você também vai ganhar. Você antecipa, você se antecipa diante daquilo que porventura pode vir. Assim como em várias situações,
num parquinho, onde você sabe que ele vai querer o brinquedo de um amigo, vai querer alguma coisa para comprar, uma bala, um balão. Então você já sabe que isso vai acontecer, né? Nós precisamos ter o controle da situação nesse ponto, né? Tentar ter o controle antes de entrar nessa fase da criança. Então você vai lá, explica ao seu filho com paciência, coloca para ele e vai lembrando ele, né? Até no momento que vai chegar ao ponto de acontecer o caso que porventura ele possa ali ter esse protesto de querer aquilo que não tem como ter naquele momento. Então, você antecipou, e aí quando chegar na hora, se ele começar a manifestar o protesto, você chama e relembra. Você vai relembrar o seu filho de tudo aquilo que vocês já conversaram. Mesmo assim, muitas crianças ainda não conseguem lidar com as emoções. Isso ainda não é o suficiente, isso é um caminho que nós precisamos fazer. Então, a melhor estratégia após essa é você tentar mudar o foco, né? Você não vai dar aquilo que a criança queria, né? Não faz sentido, por exemplo, você pegar o brinquedo de um aniversariante para dar para o seu filho. Mas você pode mudar o foco, convidar seu filho para brincar de outra coisa, chamar ele para ver outra coisa. Isso é super possível e na maioria das vezes adianta. Aqui na nossa casa, com a Luísa, essa é uma estratégia muito usada e é uma estratégia com muito resultado. A gente consegue canalizar esse protesto da Luísa, esse querer dela para outras coisas, com uma certa facilidade hoje. É claro que já fazemos isso há um tempo. Quando a Luísa começou a entrar nessa fase do Terrible 2, ela, na verdade, entrou um pouquinho antes dos 2 anos, né? Isso também é entendido, né, pelos médicos e especialistas, porque ela teve a fala muito cedo desenvolvida e aí a compreensão das coisas. Então, logo cedo, ela também começou a se entender como uma pessoa e manifestar suas vontades. E aí nós sempre estabelecemos os combinados, conversamos, antecipamos as coisas e ainda assim, em alguns momentos, ela continua querendo reivindicar aquilo. Aí, nessa situação, a gente precisa mudar o foco e redirecionar o olhar do nosso filho. Com a Luísa, a gente consegue fazer isso. Então, quando ela quer alguma coisa, seja das coisas mais simples, cotidianas da nossa casa, às vezes ela quer naquele momento brincar com a boneca dela, mas está na hora de tomar banho, né? E eu já tinha avisado ela que teria que tomar banho, mas ela quer muito continuar brincando com a boneca. E isso é um sentimento verdadeiro da criança, mas a gente tenta mudar o foco no sentido de também dar qualidade e dar para essa criança valor na outra coisa que eu vou oferecer. Não adianta eu tentar mudar o foco para uma coisa que seja muito menos interessante do que aquilo que a criança queria antes. Então a gente, não, deixa a boneca aqui porque nós vamos tomar banho com aqueles brinquedos do banho. Nós vamos tomar banho daquela forma que você gosta. Vamos tomar banho, vamos brincar no banho, vamos cantar no banho, de forma que a criança consiga desejar também outra coisa e sair daquela situação. E aí eu não cedo ao fato dela querer continuar brincando, se naquele momento de fato eu precisaria dar banho nela. Porém, ainda assim existem crianças que mesmo com essa mudança de foco, têm mais dificuldades de lidar com seus sentimentos e emoções e ali vão entrar nesse tempo e nesse estágio de pirraça muito mais séria, que tira ali o equilíbrio da própria criança. Então, nessa hora, né, onde a criança já se desestabilizou emocionalmente, assim como na hora do nosso choro, o que vai importar é você conseguir ter paciência e esperar essa criança se acalmar, né? Então, você estar do lado dela, você esperar, não é ficar o tempo todo falando, seja brigando ou consolando ou tentando convencer. Nesse momento onde a criança entrou de fato na pirraça, espera ela se acalmar, fica ao lado dela. Não precisa também ignorar o sofrimento dela, porque naquela situação ela também está sofrendo. E aí você, esperando, assim que ela se acalmar, você tenta fazer novamente esse ciclo, né? Precisa ser um ciclo de relembrar ela o combinado, de tentar mudar o foco e assim conseguir fazer aquilo que vai ser melhor para você e para ela naquela situação. O que precisamos ter sempre aos nossos olhos é a importância dos nossos afetos nesses momentos, né? É claro que somos mães e que agimos da melhor forma com o nosso filho, com os nossos afetos. E isso é muito importante, né? Precisamos, em muitas situações, ser firmes
porém amorosos, né? Isso faz diferença na construção da criança, onde ali ela vai se sentir segura com você. Um outro ponto importante nessa fase dos 2 anos é o fato de ser uma fase muito rica em oportunidades. Como assim? Sim, existem benefícios também na pirraça, né? Quais são os benefícios dessa fase, dessa manifestação da criança, desse protesto que nós conhecemos, né, como pirraça, né? Desses comportamentos que chamamos de comportamentos inadequados. Essa fase, ela é uma fase que, por primeiro, ela mostra para você que o seu filho está se desenvolvendo. Uma criança que não começa a expressar a sua vontade, ela não está ali caminhando no seu desenvolvimento natural. Então, ela já é para você uma manifestação, ela já é para você uma oportunidade de saber que o seu filho está se desenvolvendo, está crescendo. Outro ponto importante é saber que quando isso acontece, nós temos diversas oportunidades para ali formar a personalidade do nosso filho, formar o nosso filho naquilo que nós acreditamos que é mais valioso. Quando ele começa a manifestar a sua vontade e ele passa a ser, de certa forma, conduzido, né, pelos responsáveis, ele vai ali sendo conduzido de forma a se tornar uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções, porque nós só aprendemos efetivamente alguma coisa quando nós estamos em contato com essa coisa. Então, o fato dele estar ali com essa dificuldade de lidar com as emoções é uma rica oportunidade para você ensinar ele a aprender a controlar essas emoções, aprender a controlar esses sentimentos. Então, fazer desse tempo um tempo de grande ganho, de grande oportunidade, de forma que o seu filho possa ser um adulto, uma criança, um adolescente, um adulto muito mais emocionalmente estável, de forma que tenha conseguido e aprendido a lidar com diversos sentimentos nessa fase inicial, que é uma fase super importante. Outro ponto que eu considero muito positivo é quando a criança, né, começa a manifestar esse determinado comportamento, significa que ela encontra em nós, em mim e em você, confiança. Porque ela se sente de tal forma confiante, no bom sentido, de que ela pode depositar em nós as suas emoções. Então, isso é importante na construção da relação com a criança, porque essa construção afetiva, ela é completamente fundamental para a construção do seu filho enquanto pessoa e indivíduo, naqueles estímulos afetivos, naquilo que ele precisa ser, naquilo que ele precisa construir enquanto pessoa. Então, é uma outra característica que nos mostra um benefício dessa fase. E para a gente finalizar, o que eu queria que você tivesse em mente é que muito mais importante do que ter uma criança completamente rígida nas regras, uma criança que não faz pirraça, uma criança que é super comportada e que em nenhum momento ela sai ou protesta alguma coisa, é ter uma criança que tem ali confiança e liberdade nos seus pais, como falamos. Né? O que é mais importante para nós? Ter um filho que consegue ser obediente, é claro que a obediência ela é um caminho que vem a longo prazo, ou ter um filho oprimido nas suas emoções e sentimentos. Porque essa opressão, muitas vezes, é mais fácil de conseguir. Né? Quando eu coloco medo, quando eu ali puno o tempo todo o meu filho diante das suas manifestações, eu vou ali oprimindo ele. Então ele passa a não expressar mais a sua vontade. Não porque ele aprendeu a controlar, mas porque muitas vezes ele se vê com medo e oprimido diante das situações e diante dos próprios responsáveis. Então vale a pena essa reflexão. Né? Claro que precisamos caminhar com o nosso filho de forma que ele aprenda a lidar com as emoções e crescer uma pessoa emocionalmente saudável. Mas não queira ter seu filho oprimido. Né? Isso certamente não vai fazer bem, nem para você, nem para o seu filho. E o que mais importa para nós é ter nosso filho feliz, que ele se torne um adulto feliz e uma pessoa realizada.